Boa noite! Todo tempo na área. Estão prontos? Hoje tem coisa linda de novo para vocês. Sim. Lembrando que todos os sábados aí você tem a gente com um vídeo fresquinho. Hoje também com pão de queijo. Trem bom, cara. Trem bom, né, cara? Trem Tu bom gosta, sou. hein, bicho? Aqueles com goiabada, com doce de leite dentro, já tu comeu? Coisa boa. Nossa, velho. É só porque eu já não atrás dessas coisas pra cá. Ah, eu vou achar um que tem doce de leite dentro. Eu vou é bom aprender a demais. correr só pra poder comer esses pão de queijo. Pra eliminar, Sejam bem-vindos mais uma vez. bem-vindos. Edição da área. Sempre. Isso aí. Que Deus nos abençoe. Vamos para mais uma boa conversa com aquilo que interessa. E hoje nós já vamos direto pro texto. Vamos certo? direto. Vamos Esse direto. texto é lindo, lindo. Espero que você goste, que você entenda essas coisas maravilhosas que vão ter hoje aqui. Lucas 24, 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" E ele lhe perguntou: "De que se trata?" E eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Oh, como vocês são difíceis e tolos no entendimento, são lentos de coração, para quê? Para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado ao qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar o caminho, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando: "Fica com a gente, é tarde e o dia já está chegando ao fim." Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam ali à mesa, ao redor, um do ladinho do outro, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: por acaso nós não nos queimavam o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam:
é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partia o pão. Essa é a história. Que história! Bom, hoje esse tema se trata um pouco de, olha, como é legal entender que os caras que seguiam o próprio Jesus, os caras seguiam ele. Esses dois que estavam caminhando e indo em direção a essa cidadezinha chamada Emaús, que era uma direção ao campo, eles estavam indo embora e eles estavam meio tristes, cara. Eles estavam meio desolados. Se a gente reparar o que eles falaram, eles disseram assim, no entanto, um deles chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único que porventura tem estado em Jerusalém e ignora os acontecimentos? Aí ele falou, o que aconteceu? Aí eles falaram, ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus Todo-Poderoso, e como os chefes sacerdotes e tal entregaram ele, crucificaram e tal. Aí ele fala assim, isso aqui é curioso, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Nessa hora aqui, tem a ver com... Olha só, eles estavam de alguma maneira cegos. Mas eles estavam cegos pela fé. Como eles caíram aqui e não conseguiam acreditar que aquele homem era realmente quem dizia ser, a fé deles no próprio Cristo tinha ido pelo ralo. Eles não tinham... Aquilo ali se desfez no momento que ele morreu. E não deu sinal mais. E isso tem muito a ver com o início. Quando Jesus aparece para eles, eles não o reconhecem. Porque a nossa falta de fé pode fazer com que você não reconheça o próprio Cristo. Quer dizer que a nossa visão ela tem que andar pela fé e não pelos olhos. Que a fé de que ele é o Senhor. A fé na pessoa certa, né? No cara certo. Isso aí. Eles estavam cegos. Porque eles não estavam cegos, mas eles não reconheceram O próprio Senhor. Não reconheceram Cristo ali. Por não acreditarem. Por não acreditarem. Nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer total redenção a Israel. Putz, eles falaram exatamente o que Cristo foi fazer. Acreditávamos. Eles estão o tempo inteiro colocando ali, né? Que curioso isso. E naquele momento em que eles não estavam vendo que Cristo era o que era, ele estava do lado e eles não estavam vendo. Do lado, caminhando junto com eles. E eles... Realmente, isso acontece com a gente por momentos, né? Às vezes a gente está em algum momento difícil, um momento que parece que Deus não está ali. Tem mais a ver com como a gente crê naquele que disse ser do que com o que a gente está pensando ou sentindo. Provavelmente ali naquele momento eles estavam muito abalados, tristes, decepcionados, incrédulos, porque você começa a duvidar de toda aquela história que você ouviu dele. Porque é um cara que morreu e foi sepultado e que havia deixado todas aquelas informações. Mas aconteceu aquele episódio e foi um episódio, como ele disse ali, né? Como que só você não sabe dos últimos acontecimentos? Quer dizer, o que dá a entender que foi algo que todo mundo soube. É como se fosse uma notícia urgente. E então, pra gente entender a dimensão do tamanho daquele episódio naquele dia, né? E tinha 3 dias após aquele episódio. E eles, quer dizer, se frustraram, né? Eles pensaram, cara, ele não era. A gente achou, mas não é o cara que a gente pensava. Não era o cara que a gente esperava.
E isso cegou eles, velho. Mas o que é mais lindo é que era uma cegueira que queria crer. E então Cristo aparece no meio deles. Não era uma fé descrente de alguém que não quer. Provavelmente o coração deles queria muito crer, mas não estava conseguindo. E Cristo aparece no meio deles. Mas é tão mais maravilhoso que mesmo Cristo entendendo que eles não conseguiam ver pela fé, Cristo falou, como eles são judeus, eu vou mostrar a mim mesmo a eles por toda a Escritura. Davi falava dele, Moisés falava dele. E vem trazendo toda a história e coloca aqui pra gente essa história, né? Coloca aqui pra gente que quando a gente não crê, mesmo que ele esteja do nosso lado conversando, a gente não vai estar ouvindo. Se a gente não crê, mesmo que ele esteja do nosso lado, a gente não vai enxergá-lo. Mas quando a gente crê, a gente consegue ter uma relação com ele, né? Enxergar ele, né? Em muitas coisas da vida. Engraçado que perto do final do caminho, eles chegaram na casa deles e Jesus ia seguindo. E até aí eles ainda não tinham aberto os olhos. Mas olha como é lindo isso. Da tarde. Lá no episódio, lá no Apocalipse 3:20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. Aquele que escutar a minha voz, que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Nessa hora, ao anoitecer, eles falam: venha cear com a gente, fique com a gente. Eles se importaram. Para você ver que o coração deles ali naquele momento queria passar mais tempo com aquele homem. Quer dizer, eles começaram a trazer aquele homem que eles nunca tinham visto para a intimidade deles, que era a mesa, que é o lugar onde eles comem, se reúnem. Isso para eles tem muita importância. Sim. Tanto é que Jesus fez questão que houvesse a última ceia. Porque isso para ele era importante, estar junto com aqueles que creram nele. E para ser lembrado. E quando ele parte o pão, aí eles vêm. Cara, é muito lindo. Tem um dos vídeos que a gente gravou que é o verdadeiro pão que caiu do céu. O título não é esse, mas é uma oportunidade de, sei lá, e ver. Eles viram o verdadeiro pão, né? E eles comeram. E ele comeu com eles. Isso que ele disse lá em Apocalipse já começou a se cumprir ali com aqueles dois. E foram eles que chamaram o Senhor. Não foi o Senhor que se propôs a entrar. Assim como ele diz, estou à porta e bato. Ele estava seguindo. Se você abrir, ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. E Jesus aceita o convite, entra, ele parte o pão e eles o reconhecem. Mas aí, o que é sensacional, eu até quero que você leia na sua Bíblia. Leia o versículo 32, por favor. 32? É. Tem que voltar. Cara, veja isso que ele vai ler agora. Olha o que importa de verdade para Deus. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Velho, esses dois ali, eles falam exatamente sobre isso. Porventura, não nos queimava o coração
Cara, eles creram nesse momento. Nesse momento, eles começaram a crer sem saber, sem ver. Eles creram sem ver, pelas escrituras. Assim como a gente tem hoje, a gente só tem as escrituras. E a gente sente esse coração queimando, velho. Essa é também uma prova de que a gente, quando tem um coração que se queima, quando a gente lê, quando a gente se emociona e ouve alguma coisa dele, aquilo calha, é um sinal de que você está crendo naquele, nesse aqui. E após isso, eles mesmos se deram conta. Cara, como que a gente não viu? A gente sentiu. A gente viu com o coração antes com os olhos. Isso aí. Não é? É isso aí. Bicho. E você vê assim, como que Cristo se revela nessa hora também. Como que é bonita essa passagem, como você disse. Porque era uma pessoa conversando com eles. E eles explicando as suas amarguras ali. Os acontecimentos e as Aí decepções. Cristo relembra eles do que eles estavam esquecendo, do que eles tinham parado de perceber. Relembra ele. E aí vem contando as histórias dos profetas, e não só relembrando, mas também ajudando a entender aquilo que ainda está difícil de entender. Mas na hora que... Lembra a passagem que fala que ele conhece, porque quando me deu de comer, quando eu estava com fome, sei, me deu de vestir, quando eu precisava, foi me visitar na prisão e me deu abrigo. Uhum. E exatamente isso que aconteceu ali, né? Ele estava indo e ele vem cear com a gente. Já tá tarde. É verdade. E na hora que eles fazem isso, dando a comer um homem que apenas eles ouviam pelo caminho. A qualquer um pequenino que faz, a mim está Nossa, fazendo. é verdade, hein, bicho? Não é? Nossa, coisa linda, é mesmo. E é assim que ele se mostra, né? Para nós, todos os dias. Nas fraquezas dos nossos irmãos que nós compartilhamos, nas nossas fraquezas, nos momentos grandiosos. Mas como que é importante que quando a gente reconhece Jesus, sem ser pelos nossos olhos, aí ele aparece. Que é o que você estava dizendo, né? O coração ardia nas palavras, porque a verdade estava ali. E o verbo caminhando nas histórias. E eles sentiam que a gente já sentiu isso antes. Sim. E naquele momento não deixava eles perceberem visualmente quem era. Mas no coração, algo fazia com que eles não deixassem aquele homem embora, ir-se embora. E aí, quando a gente compartilha o pão com os nossos irmãos, onde houver dois ou mais, ali eu estarei no meio deles. E eles caminharam mais que 10 quilômetros. E ele, assim como se mostrou para os outros, e nessa hora ele se mostra também para Tomé, que mesmo vendo estava com dificuldade. Então, como os de Emaús, né? Mesma coisa, todos eles tomados pelo mesmo espírito de dúvida, de tipo assim, frustração mesmo, de decepção, né, velho? E quantas vezes a gente também não tem, né? Se decepciona com Deus, né? Não, a gente não entende pra onde ele tá indo, porque ele é muito sobrenatural pra nós, entendeu? E às vezes a gente não percebe a sua presença, né? Não, e ele tá ali com a gente, e a gente tá ali pedindo, reclamando, falando, e ele tá ali do nosso lado.
É que, como está escrito, os planos do Senhor são mais altos que os planos dos homens. Além da nossa compreensão. Cara, às vezes a gente quer colocar o plano do Senhor no nosso nível. E aí que a gente se frustra. Colocar Deus num rótulo, numa caixinha. Porque não dá. O que eles estavam tentando fazer era isso, porque eles não queriam admitir aquela realidade. E então eles, duvidando daquele que tudo fez, que fez os céus e a terra, e as estrelas, e tudo que há na terra, e tudo que há no mar. Mas o amor é tão grande, né? Cara, Cristo chega no meio deles, entendeu? E fala, me toque, eu sou de carne e osso. Veja que um espírito não tem isso, mas eu tenho. E eu tenho o poder de aparecer assim, no meio de vocês, no nada. Porque foi isso que aconteceu. E aquele cara que morreu há 3 dias, que eles estavam no terceiro dia aqui. Nesse terceiro dia, esse cara que apareceu para eles, apareceu fora das leis da física. Fora de qualquer lei existencial do nosso plano. Se no nosso hoje, nosso entendimento não alcança, imagina naquela época. Imagina naquela época. Hoje a gente sabendo de tantas coisas na ciência, né? E eles, quando viram aquilo, cara, dizem que quando Cristo ascende, foi bem depois disso, que eles saem muito felizes, assim, sabe? Tipo assim, cara, eles estavam numa tristeza profunda sobre o episódio dele ter ido pra cruz e tal. E após isso, e essa é a alegria do Senhor. É uma alegria e um entusiasmo que vem que só Ele pode colocar em nós. Não é a alegria das coisas da lei natural desse mundo. É uma alegria que vem do algo que está além desse mundo. É um tipo de felicidade, de alegria, entusiasmo, de vontade, de expressão, de coisas boas que entram em você, que elas estão para além desse mundo. E isso são coisas que não se explica muito, é sentir, como eles disseram ali, a gente por acaso não sentir que o nosso coração se queimava? Como o Deus mesmo toca dentro do nosso ser e faz com que a gente se sinta queimando por dentro. Isso é extra. É de Deus. Totalmente sobrenatural. E ao mesmo tempo, esse é o Deus que a gente segue. Esse é o Deus que anda com a gente, que caminha ao nosso lado, que está aqui agora com a gente, falando por nós. Esse é o Deus que tocou esse canal todo o tempo a vir aqui pronunciar todas essas coisas. A gente faz porque Ele mesmo é que está movendo no mundo inteiro algo a favor da sua própria palavra. E pescando vários, eu, Carlos, o Edson e tantas pessoas ao nosso lado que a gente conhece, que estão tendo o prazer de, ao caminhar de volta, ter Ele anunciando isso através de várias pessoas, através de vários canais, de várias músicas, de vários corações. Ele mesmo chega do nosso lado e promete que a verdade esteve com eles e eles sentem, nós sentimos no coração. Todas essas coisas. Porque é muito mais do que a gente pode imaginar. É um amor muito maior do que o nosso amor humano consegue conceber em palavras. E consegue amar. Né? Ele ama muito mais do que isso. E ao chegar na sua presença, a gente vê quanto a gente é pequeno e cheio de defeitos, e mesmo assim a gente é aceito. Cheio de limites. Cheio de erros. Cheio de pensamentos tortos. Ou como aqui, pensamentos duvidosos. E até mesmo não crendo quando ele mesmo fala. Seja mais fácil. Ele disse aqui, e lentos de coração. Como vocês são lentos de coração.
Coloque o seu coração à disposição. Seja rápido, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido você se entregar em nós, melhor. Melhor. Ele é tudo que o teu coração deseja. A melhor vontade da nossa vida está exatamente em percorrer o caminho dele. Ele é o caminho. A verdade é a vida. Isso. E é o único capaz de mudar vidas impossíveis. Vidas que as pessoas acham que é imutável. Só ele é capaz. Só ele é capaz, e ele é capaz de uma maneira tão especial. Como você falou ali, de entrar por dentro e aquecer o nosso coração nos momentos de dúvida. Sinto isso aqui agora, cara. Sinto assim como ele tivesse me dando assim um pouco desse fogo que queima a gente por dentro. O Espírito dele mesmo. E aqui eu estava pensando sobre isso, porque numa passagem ele diz: o Espírito Santo é que convence, ele mesmo é que vos lembrará de todas as coisas. E foi exatamente o que ele fez com aqueles homens. Isso. Quando você falou de lembrar, eu lembrei do Espírito. O Espírito é ele mesmo. A parte, eles, nosso Deus, o Espírito dele, habitando em nós, faz com que a gente percorra esse caminho como os irmãos, como os discípulos de Emaús. Eles são um exemplo e são muito a nossa imagem. A gente se parece muito com eles e eles com a gente. E agora vocês, como discípulos de Cristo, buscando Ele, vivendo nele, com Ele, para Ele. Mesmo quando parecer que tudo está desmoronando. Mesmo quando parecer que o que era não é mais. Porque quando a gente se perde em Cristo, aí é a hora que a gente encontra, verdadeiramente encontra, né? A gente nos encontra e é a hora que ele fala conosco, né? Eu acho que de tudo que a gente fala e por que a gente fala, é para esse momento do encontro com Ele. Que fez a gente mudar nossa perspectiva, nosso entendimento de mundo, e que a gente afirma para quem está nos ouvindo que pode fazer isso com quem está sem medo. Ouvindo. Não deixe Jesus passar reto. Chame ele para sua casa. Perfeito. Abra a porta e chame ele para ficar um pouquinho. Aqui dizia que estava entardecendo. Era o pôr do sol. Era o final do dia. Assim como Deus tinha com Adão quando ele estava no Éden. Todo final do dia ele ia ter com ele. Perfeito. Quando estiver no final do teu dia, chame ele para fazer a ceia com você, para honrar a sua casa, a tua vida, a tua alma e renovar as esperanças. Não tenha medo não. Queira dar um abraço nele. Chame por Cristo. E ele estará com você todo o tempo. Boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu, edição. Tchau pra vocês, até sábado.